Olá, eu sou Fernando Maluf, médico oncologista. Estou aqui com o Dr. Daher Shadi, um dos maiores especialistas na parte de urologia de tumores do aparelho geniturinário, em específico câncer de próstata. O Dr. Daher é médico titular do Departamento de Cirurgia Oncológica da Beneficência Portuguesa de São Paulo e também médico do ICESP. Nós hoje vamos falar sobre a doença mais comum do homem, o câncer de próstata. Pelo menos 1 em cada 6 brasileiros ao longo da vida vão ter o diagnóstico de um tumor prostático. Por ano, perto de 70 mil brasileiros. Mas, felizmente, de todos os tumores do corpo humano, esse, na maioria das vezes, é um dos mais curáveis. Doença precoce é a chave para a curabilidade alta, acima de 90%. E para fazer o diagnóstico da doença precoce, a gente não espera o paciente ter sintomas. A gente diagnostica a doença com o paciente ainda se sentindo saudável, através dos exames de rastreamento. São 2 exames simples, um exame de sangue e outro exame que é o toque retal. Faz parte do exame físico, dura por volta de 7 segundos e não afeta em nada qualquer tipo de sentimento de masculinidade do indivíduo. Portanto, esses 2 exames feitos anualmente, a partir dos 50 anos de idade, ou 5 ou 10 anos antes, em homens que têm um forte histórico familiar da doença, são extremamente importantes para o diagnóstico precoce e para colocar esse tumor um dos tumores mais curáveis do corpo humano. Então, nós vamos começar então lendo então as perguntas das pessoas e o Dr. Daher vai responder várias delas, eu também, para a gente poder então fazer, obviamente, uma discussão muito elucidativa, muito clara, transparente, na tentativa de orientar a população como um todo. E Denner Santos pergunta se o câncer de próstata só dá em pessoas com idade avançada. Daher. Fernando, obrigado pelo convite de estar aqui. Essa é uma pergunta muito importante porque é um dos fatores de risco a idade avançada, juntamente com a raça negra e o histórico familiar. Então, com o passar dos anos, nós temos que realmente estar mais atento e seguir cada vez mais as orientações que nos são passadas. Hoje nós fazemos uma prevenção de forma individualizada. Então, quando nós vamos ao médico, o médico poderá dizer o risco individual daquele indivíduo. A idade avançada é um fator de risco realmente, então cada vez mais precisamos estar atentos. É comum câncer de próstata em pessoas abaixo de 50 anos de idade? Porque o rastreamento em geral envolve pessoas de 50 anos ou para cima. Então, você tem visto isso com mais frequência? Quais são os grupos de maior risco que a gente consegue detectar a doença numa fase bem mais jovem do que o esperado? Os jovens, infelizmente, são os que têm os tumores muitas vezes mais agressivos. Então, esses pacientes, eles precisam estar atentos com relação aos fatores de risco, principalmente em relação ao histórico familiar e à raça negra, porque esses pacientes eles vão ter que iniciar o rastreamento antes do habitual. Então, como o Dr. Fernando disse, o habitual é acima dos 50 anos, mas se nós tivermos uma medição de PSA entre 40 e 45 anos, nós conseguimos predizer o risco de desenvolver o câncer de próstata nos próximos 30 anos daquele paciente. Então, nós podemos assim individualizar o rastreamento. Esses pacientes, então, vão iniciar antes e, se eventualmente surgir um tumor, vai ser um tumor mais agressivo, mas potencialmente curável. O Riley Arocha pergunta qual é o melhor exame para o diagnóstico do câncer de próstata e em qual idade deve ser feito. É importante a gente entender que o PSA e o toque retal, primeiro, eles são complementares. Tem tumores que a suspeita vem do PSA, tem tumores que a suspeita vem do toque retal, com níveis de PSA baixo, tem tumores que vêm da conjunção de ambos os métodos. Mas é importante ter o conceito de que nem o toque nem o PSA fazem o diagnóstico da doença. Eles levantam uma suspeita, baseado nos altos níveis de PSA, e baseado também no toque, quando sente alguma irregularidade ou nódulo. Mas o diagnóstico de certeza, ele sempre vem da biópsia de próstata. Esse é o que fecha o diagnóstico se é ou não um tumor prostático. A gente tem que lembrar que PSAs altos podem advir do aumento benigno da próstata, chamada hiperplasia benigna. Pode vir de prostatites, por exemplo, pode vir de infecções urinárias outras. O toque alterado pode vir também de adenomas de próstata, que são lesões benignas, por exemplo. Então,
eles fazem a suspeita que é confirmado pela biópsia. E hoje, vários estudos, um estudo recente, publicado na revista mais importante médica chamada New England Journal of Medicine, mostrou que antes da biópsia, hoje obrigatoriamente a gente faz uma ressonância magnética que vai orientar, como se fosse um míssil teleguiado, aonde que a agulha da biópsia deve ser feita com mais precisão para aumentar a chance de diagnósticos de câncer de próstata e evitar, obviamente, biópsias desnecessárias. Mas a biópsia é o que fecha o diagnóstico para a gente poder orientar, como o Dr. Dair falou, os melhores tratamentos. A Simone Montevani pergunta: meu marido não gosta de ir ao médico. Como faço para ele mudar de ideia? Simone, essa é uma pergunta muito importante. Eu via esses dias uma figura trazendo a mulher, trazendo o homem ao urologista, vindo da campanha da mama de outubro e levando o homem ao médico em novembro. Então, essa é uma campanha muito importante, porque além da conscientização, a conscientização não tem valor se não tiver uma execução em seguida, a execução de procurar o médico. Muitas vezes o clínico geral tem uma orientação que pode auxiliar o homem e em seguida essa avaliação individualizada vai poder acalmar tanto o paciente quanto os familiares, que ele fez o seu papel, aquele ano ele está realmente seguro. E mais uma coisa é que muitas vezes nós diagnosticamos um câncer que nós não precisamos realizar tratamento. Então, não é que a gente vai descobrir um câncer e aí vai ter toda a consequência daquele câncer. Não, muitas vezes a informação de saber que tem o câncer é importante para individualizar o segmento, o acompanhamento, muitas vezes sem tratamento. Muito bom. A outra pergunta, Dair, se na família houver caso de câncer de próstata, o Dair pergunta, o Dair pode correr um risco maior de desenvolver a doença? Com certeza. Os familiares eles se somam em relação a risco e a proximidade, o grau de parentesco também tem uma importância muito grande. Seria importante, quando for ao médico, trazer a informação da idade que os seus familiares desenvolveram o câncer. Muitas vezes nós perguntamos e os pacientes acabaram não se informando a respeito, seria importante essa informação. E a neoplasia intraepitelial prostática pode virar câncer? Nós somos de uma época que acreditávamos que sim. E depois descobrimos que essa evolução do PIN, da neoplasia intraepitelial, não é obrigatória. Nem sempre ocorre a evolução para o câncer. Então, nós passamos de uma fase que nós até suspeitávamos que poderia ter sido necessário tratar muitos pacientes com esse diagnóstico e depois descobrimos que muitas vezes os pacientes não evoluem ao câncer. Então, a recomendação é seguimento, acompanhamento. Kleber Fonseca, quais as chances de cura para um paciente com câncer de próstata? Bom, essa pergunta, ela obviamente envolve uma amplitude muito grande. O câncer de próstata, ele é o câncer mais diferente de todos os tumores que eu estudo profundamente entre pacientes. É como se fosse um mosaico de várias doenças que ganham o mesmo carimbo chamado câncer de próstata. Então a função dos especialistas, como o Dr. Dair e eu, é procurar detalhar todas as características do paciente para poder agrupar esse paciente no que a gente chama de categoria de risco. As categorias de risco elas vão dar uma noção não só do prognóstico, mas do tratamento adequado, onde a gente consiga ofertar um tratamento que seja que a gente chama de personalizado, ou seja, nem a mais nem a menos do que precisa. Então nós temos 3 grupos de risco. Risco baixo, quem são esses pacientes? Pacientes com PSA baixo, pacientes que o tumor no microscópio não tem características agressivas e pacientes que os exames de imagem mostram uma doença pequena e confinada à glândula prostática. Para esse grupo de pacientes, a curabilidade é acima de 90% a 95%. Mais importante, para pacientes de baixo risco hoje, para uma boa parte, a gente recomenda só vigilância ativa, exames regulares de sangue, exame físico, novas biópsias, novos exames de imagem, porque vários desses pacientes talvez nunca precisem ser tratados e caso precisem, anos e anos depois, talvez não tenham sua chance comprometida caso tivessem tratado precocemente. Aí nós temos na categoria do meio que é o risco intermediário.
São tumores que não parecem nem tão bobinhos no microscópio, mas também nem tão agressivos. É um grupo intermediário. Níveis de PSA são mais altos e a doença é de maior volume, mas ainda restrita à glândula prostática, ou seja, ela não deu sinais que ela saiu. Para esse grupo de pacientes, a chance de cura é acima de 70%, mas diferente do primeiro grupo, a gente precisa tratar a maioria dos pacientes, seja com cirurgia, chamada prostatectomia radical, seja com radioterapia, com ou sem uma combinação de tratamentos anti-hormonais. Nós temos o grupo de alto risco. Esses são pacientes que têm, em geral, níveis de PSA mais alto, têm tumores mais agressivos ao microscópio, uma classificação chamada Gleason, e tem também doença que provavelmente já transpassou a cápsula prostática, acabou encontrando a gordura ao redor, ou as vesículas seminais, ou até mesmo os gânglios. Para esse grupo de pacientes, a chance de cura cai para menos de 50%. E esse grupo precisa de mais tratamentos. Muitas vezes combinação de cirurgia, radioterapia e hormonioterapia. Então, como a gente pode ver, os tratamentos são muito diferentes, porque cada grupo de risco se comporta de um jeito totalmente distinto. E é nossa função conseguir entender e pormenorizar em qual grupo cada paciente que vem nos ver no consultório se encontra, para propor outra vez um tratamento que se adeque àquela condição e não como era no passado, onde o paciente se adequava ao tratamento. Passando então para outra pergunta, da Renata Rê. Bom dia, meu pai teve câncer de próstata há alguns anos, mas fez o tratamento cirúrgico. Pode ser que ele volte? Câncer de próstata tem a ver com falta de higiene? Esse é um tema importante porque muitas vezes os pacientes fazem tratamento, doutor Fernando, e os pacientes acabam ficando um pouco relapsos em relação ao acompanhamento. Tem a impressão que resolveu o problema porque retirou a próstata, principalmente quando faz a cirurgia radical. Isso não é verdade. Infelizmente, por ser um câncer, uma neoplasia maligna, tem essa característica de potencialmente voltar o tumor. E quando volta o tumor, se detectarmos no início, tem chance de cura novamente. Então a importância do segmento, do acompanhamento depois de um tratamento inicial é até mais importante do que um rastreamento primário, que a gente diz na população em geral. Então é muito importante o seu pai fazer o acompanhamento, não tem a ver com risco de higiene, a questão da higiene tem a ver com outro tipo de câncer que no Brasil infelizmente ainda é bastante frequente, que é o câncer de pênis. Mas com relação ao câncer de próstata não tem relação, a definição é genética. E uma pergunta outra para o Dr. Dair é: a vida sexual fica comprometida após o tratamento do câncer? Vamos falar especificamente da cirurgia, que é uma área que você é um dos maiores expertos do país. Esse é um tema muito importante. Muitas vezes, quando nós dizemos que o paciente pode ser submetido a uma cirurgia porque tem chance de cura, muitas vezes os pacientes se preocupam mais com a complicação do que com o benefício. Mas é importante entender que o tratamento da disfunção erétil causada pela cirurgia muitas vezes é reversível de forma espontânea, mas é potencialmente um problema sério no pós-operatório da cirurgia, e existe uma gama de tratamentos que fazem com que a pessoa possa voltar a uma atividade sexual de forma muito efetiva, muitas vezes até melhor do que antes da cirurgia, porque é comum com a idade nós termos problemas de disfunção erétil. E muitas vezes as pessoas deixam isso para lá e deixam a coisa ir piorando. Quando fazemos um tratamento adequado, claro que requer um tratamento muitas vezes que define um uso de uma medicação ou de injeções ou até de prótese, mas o tratamento do câncer de próstata não vai impedir que a pessoa volte a ter uma vida sexual. Com os atuais exames como o PSA, é possível dispensar exames pela via retal na investigação do câncer de próstata? Eu vou responder essa. Eu tive uma situação recente de um grande amigo do meu pai que tinha um PSA baixo e foi diagnosticado com câncer de próstata através do toque retal. E por que o PSA era baixo? Porque tem tumores tão agressivos que eles não expressam PSA no sangue. E esse homem foi diagnosticado através da suspeita de um nódulo na próstata com PSA, que se só tivesse sido feito PSA, não iria pegar qualquer tipo de alteração.
Ele foi operado, era uma doença agressiva e hoje ele não tem nenhuma evidência de doença. Então esse paciente, ele foi um dos exemplos, dos vários exemplos, que foi salvo pelo toque retal, porque o PSA não deu a dica. A mensagem é que o toque retal e o PSA se complementam. Uma mensagem mais importante é que quando a gente pede para o homem ir ao médico, no Brasil o homem vai ao médico 8 vezes menos do que as mulheres espontaneamente. Não contar com uma dor ou um desconforto, digo espontaneamente, que fala, eu vou passar no médico uma vez por ano. E quando você vai ao médico, no caso urologista, um clínico geral, um médico de família, essas pessoas não vão só avaliar a próstata através do toque retal e do exame de sangue. Eles vão avaliar se a pressão está adequada, se o açúcar está adequado, se o colesterol está adequado, se não tem nenhuma suspeita de doença coronariana ou doença vascular cerebral, se os pulmões estão adequados, os rins estão funcionando bem. Então, a importância, né, da saúde do homem ela é muito mais ampla do que a próstata. A próstata é uma parte, mas a importância é que o homem vá ao médico de forma regular para fazer uma avaliação global da sua saúde, para a manutenção dela, para a prevenção de problemas futuros e para uma vida muito mais longeva. Nós temos aqui a Rosilene Souza. Bom dia, quais são os sintomas da doença ou ela é só descoberta através dos exames? Muitas vezes os homens procuram o urologista por algum sintoma urinário. E é claro que nós nos preocupamos que esse sintoma urinário seja decorrente de um câncer de próstata. Mas habitualmente não o é. Normalmente os sintomas são do crescimento benigno da próstata, chamada hiperplasia, e nós aproveitamos a ida ao urologista que faz o tratamento também da hiperplasia benigna para realizar a avaliação do potencial câncer de próstata que pode estar ali assintomático. Então, apesar dos sintomas urinários serem muito frequentes nos homens, normalmente é decorrente da hiperplasia benigna. Isso não quer dizer que não precisa ir ao médico, porque essa hiperplasia, aproveitando o movimento de procura de câncer, nós sabemos que o crescimento benigno da próstata também causa sequelas muitas vezes graves no homem. Então não é só qualidade de vida e nós aproveitamos essa vinda ao urologista que não é para realizar apenas um exame de toque. Aliás, muitas vezes os homens se surpreendem quando vêm ao urologista e o urologista diz nós vamos fazer uma avaliação global e no seu caso específico neste ano nós não precisamos realizar o exame do toque. Muito bom. O Marco Capelo pergunta quando se usa terapia hormonal no tratamento do câncer de próstata. Só para contextualizar, o câncer de próstata ele é dependente do hormônio masculino chamado testosterona. Aliás, foi o motivo de um prêmio Nobel que foi concedido há mais de 60 anos atrás, quando, retirando-se, né, o testículo de homens, percebeu-se uma remissão muito importante da doença. Então essa doença se alimenta fortemente de hormônio, do hormônio masculino, que é a testosterona, e a base dos tratamentos hormonais, ou como primeiro tratamento hormonal, é diminuir os níveis de testosterona para tentar agredir o tumor por falta de alimento. 2 cenários que o hormonioterapia são feitas no câncer de próstata. Quando é uma doença de risco alto, mas ainda localizada, e ela é feita em conjunto com radioterapia, que como cirurgia é um tratamento local e que junto com o hormônio consegue ter um resultado superior do que só radioterapia isoladamente. A segunda indicação de hormonioterapia é na doença metastática. É quando a doença, a despeito dos tratamentos locais, acaba recidivando, ou mesmo quando há o diagnóstico, a doença já envolve outros órgãos. O mais importante de todos, os gânglios e os ossos. Nesse sentido, o tratamento hormonal ele é indicado. Importante que essa é uma área que evoluiu demais na medicina. E hoje, além da diminuição dos níveis de testosterona, existem novos anti-hormônios de última geração que permitem ainda melhores resultados e melhor qualidade de vida. Inclusive nós, da Beneficência, estudamos, né, uma nova forma de anti-hormônio, num estudo clínico muito importante, para tentar avaliar se esses novos anti-hormônios podem ser feitos numa fase mais precoce, tá? Em pacientes ainda que não receberam o primeiro tratamento hormonal com diminuição da testosterona. Então, hormonioterapia é indicado
na doença localmente avançada e também para o tratamento da doença metastática. A Rose Salles pergunta a partir de que valor o PSA pode indicar câncer de próstata? O tamanho da próstata é um fator que nos ajuda a definir qual o risco do PSA elevado ou não. Por que eu estou dizendo isso? Como o Dr. Fernando comentou antes, muitas vezes os tumores produzem pouco PSA, então nós temos que ser mais alertas aos PSAs baixos, e muitas vezes uma próstata grande com um PSA mais elevado não requer tanto cuidado como nós suspeitaríamos se nós apenas avaliarmos o nível de referência do laboratório. Isso é comum, nós olharmos aquele nível de referência. Infelizmente, para o câncer de próstata, aquilo não vale. Precisa uma avaliação global, como o Dr. Fernando comentou, e o que nos auxilia muito são as outras informações, como o PSA livre. Então o PSA total é esse valor conhecido, existe o PSA livre, existe essa correlação com o tamanho da próstata e existe uma correlação muito importante com a idade. Nós sabemos que apesar do PSA acima de 2 nos alertar a potenciais tumores, nós sabemos que os pacientes que não vão desenvolver o câncer de próstata têm um PSA total por volta de 1 por volta dos 50 anos. Muito bom. O uso de sintéticos anabolizantes para ganho de massa muscular é fator de risco para câncer de próstata? Eu estava esperando essa pergunta para emendar com a anterior. Essa fazem sempre no consultório, né? Exato. Olha, com essa onda de reposição hormonal, principalmente em homens que não precisam da reposição hormonal, é importante esclarecermos que essas questões de reposição normalmente não causam câncer. Então, apesar de diversas complicações em relação a manter um nível hormonal externo, então quando nós repomos ou refazemos um nível hormonal que nós não deveríamos ter, normalmente o organismo entende que deveria produzir menos, isso causa atrofia dos testículos e uma dependência ao longo dos anos da reposição hormonal, que acaba causando uma andropausa, que é como se fosse a menopausa na mulher e a andropausa no homem. Voltando ao tema do câncer, o hormônio não causa o câncer, mas ele acelera um câncer que já está instalado do ponto de vista genético. Então requer um acompanhamento mais próximo, porque se não foi diagnosticado esse câncer antes da reposição hormonal, ele pode proliferar mais rápido. 3 perguntas da área de doença mais avançada. A primeira, imunoterapia é indicada no câncer de próstata? O Joaquim Oliveira pergunta. Imunoterapia, essas drogas novas que hoje já são disponíveis no Brasil para algumas indicações, como por exemplo para câncer de rim, de bexiga, de pulmão, do melanoma, linfoma, câncer do estômago, câncer de cabeça e pescoço, são drogas chamadas inibidores do PD1, PDL1. Essas drogas, o que elas fazem? Elas destravam o freio que inteligentemente o tumor faz nas células de defesa do linfócito. E essas drogas, que foram já aprovadas no nosso país para tantas indicações, ainda não tiveram resultados significativos em câncer de próstata. Significa que elas não funcionam? Não. Significa que a gente ainda não encontrou quais são os pacientes ideais para que essas novas drogas funcionem do melhor jeito. Por outro lado, o câncer de próstata foi o primeiro tumor do corpo humano onde uma vacina teve benefício em termos de aumentar a longevidade. Então, um estudo de um autor muito amigo nosso chamado Phil Kantoff, que hoje está no Memorial Sloan Kettering, que ele publicou no New England Journal of Medicine, agora há 8 anos atrás, mostrando que essa vacina chamada Sipuleucel-T, em pacientes que haviam já falhado a diminuição dos níveis de testosterona através das injeções, aumentou a sobrevida em relação a pacientes que receberam placebo. Só que essa vacina chamada Sipuleucel-T não está disponível no país. É uma vacina cara. O último relatório que eu tive que ela custa em torno de 200 a 300 mil dólares, ou seja, muito, muito cara. Portanto, seu uso é muito limitado. Então, a imunoterapia ela ainda está avançando em câncer de próstata. A minha impressão de alguém que estuda essa área é que ela vem no futuro para ser uma arma muito importante, mas diferente de outros tumores, a sua fase na evolução na doença ainda não é tão ainda madura.
A Elizabeth Corrêa pergunta quais são os efeitos colaterais da quimioterapia. Tem 2 quimioterápicos aprovados em câncer de próstata. Um chamado docetaxel e um chamado cabazitaxel. Esses 2 quimioterápicos têm mecanismos de ações relativamente parecidas, eles inibem a proliferação celular através da inibição de uma estrutura que separa as células, chamado microtúbulos. E essas dois agentes quimioterápicos eles podem causar diminuição da imunidade, anemia, diminuição de plaquetas, cansaço, alteração do gosto da boca, eventualmente algum formigamento dos dedos do pé e da mão e em algum grau também de edema, de inchaço. Esses são os efeitos colaterais mais importantes, além de alguma alteração intestinal, como por exemplo diarreia. São drogas importantes, são ferramentas úteis, mas que têm que ser usadas obviamente por especialistas em situações bastante específicas. E por último, Jaime Santiago pergunta se a doença pode se disseminar para outros órgãos. Sim, gânglios e ossos. E numa fase posterior, fígado, pulmão e raramente cérebro. São então os locais que ela mais comumente se dissemina. E lembrar que na doença metastática, 90% das vezes os ossos estão envolvidos. Esse é um ponto bem importante, porque a doença óssea pode causar dor, fratura, ela pode comprimir o canal medular que passa por dentro das vértebras e pode também comprimir os nervos que saem das vértebras. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito especial para cuidar da doença quando ela está nos ossos, não só com os agentes contra o câncer, mas também com agentes que reforçam a estrutura óssea, né, chamados inibidores da osteólise. 2 perguntas finais aqui. O Jonathan Silva pergunta quais são os tipos de câncer mais comuns em homens. Eu vou responder que o número 1 é próstata, 2 é pulmão, 3 é cólon, que é o intestino, 4 é estômago e 5º é fígado ou tumores de cabeça e pescoço, dependendo da região. E essa pergunta para o Dr. Dair, da Marisete Fernandes: a falta de higiene com o pênis pode acarretar câncer? Essa correlação existe. A gente não pode dizer que é um fator de causa, mas infelizmente coincide. Quem tem dificuldade de acesso à saúde, muitas vezes tem menos orientação em relação aos cuidados de higiene e também menos orientação em relação aos cuidados individuais. Muitas vezes essas lesões se iniciam muito pequenas, mas como não há o hábito do autoexame, a questão da higiene tem a ver com isso também. Então, infelizmente, as pessoas deixam uma lesão que pode se iniciar apenas por uma inclusão viral, uma contaminação por um vírus chamado HPV, e aquilo pode se transformar num câncer de pênis. É um câncer curável nessa fase inicial, então é muito importante qualquer lesão na região genital procurar um médico. E é importante também que um grupo de investigadores brasileiros, do quais nós fazemos parte, vamos agora começar no próximo ano a estudar o papel da imunoterapia em pacientes com câncer de pênis. Infelizmente, como o Dr. Dair mencionou, no Brasil é epidêmico. O estado do Maranhão é o número 1 de incidência no mundo de câncer de pênis e esse é motivo de tristeza para nós, né? Porque esse é um câncer que é raríssimo nos países desenvolvidos e que mostra ainda, e de modo importante, os abismos do nosso país em termos culturais, da dificuldade socioeconômica, da falta de informação e da falta de higiene de parte da nossa população. E esse é um esforço não só governamental, mas de nós médicos, para tentarmos melhorar esse aspecto e tentar particularmente erradicar o câncer de pênis, que é um câncer que quase nunca é visto nos países desenvolvidos e que infelizmente no nosso meio ainda é um problema epidêmico que afeta de modo muito importante a saúde do homem, a parte estética, a parte funcional, a parte de autoestima do homem. Então esse é um foco importante, o câncer de pênis é uma missão dos médicos envolvidos na luta contra o câncer do aparelho geniturinário. E eu vou encerrar então essa discussão extremamente produtiva com os maiores experts do país da área de urologia, oncologia, Dr. Dair Chad. Agradecer a pergunta das pessoas, perguntas excelentes e que a gente espera que a gente possa ter esclarecido ainda mais. Desejar a todos os homens um Novembro Azul rico e que vocês saiam de suas casas, fechem a agenda no trabalho,
tá certo? Falem com os seus patrões, falem com as suas esposas, com seus amigos, para vocês realmente separarem um tempo para cuidarem da parte mais importante de vocês, que é a saúde. Esse é o bem mais valioso do ser humano, esse é o bem que não tem preço. Muito obrigado.